Ponto 57 Kiren Saga Capítulo 187 em Quagmire 4. A forma humana de Nefertiti e o Lorde Comandante Ju. Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Homem. Nefertiti. Foi uma cena muito tocante. Aquele momento em que o gato que você adotou reconhece, apesar de todas as ilusões e enganos daquele reino daédrico. Isso mostrou que o vínculo entre nós, gato e humã, não deve ser menosprezado com tanta facilidade. Nefertiti, que estava em forma de Lolita, pulou e me abraçou. Ela parecia tão solitária e deprimida, mas ficou enérgica de repente quando me viu. Humã, onde você estava? Foi assustador. Muitos dogos queriam morder Miau e ficaram perseguindo Miau por todo o lugar. Não se preocupe, Titi. Qualquer dogo que se atrever a ir atrás de você de novo vai ganhar meu Thunder Cookie. Não tenha mais medo. A forma Lolita de Nefertiti era 1.000.000 de vezes mais fofa do que qualquer coisa que eu conheço. Ela era uma coisinha fofa como costumava ser. Eu a segurei na minha frente e observei o quanto ela mudou. Vamos ver. Você tem cerca de 140 centímetros e o que é? Incrível. Essas orelhas de gato na sua cabeça são? E um rabo? Sim. Você viu assim há um tempo atrás. Eu estava sendo perseguido. Nefertiti começou a contar uma longa história que de alguma forma se parecia com a história de Uf, mas ela conseguiu não ser enganada como ele. Eu acho que é um ponto para o tipo felino sobre a humanidade. Ainda assim, ela era tão adorável. Ele tem longos cabelos negros e grandes olhos azuis junto com orelhas e rabo de gato. Acho que Quagmire não pode ser tão ruim assim. O que acrescentava mais aquela fofura divina era o manto preto enorme que ela usava. Nenhum lolieche é permitido no meu romance. O FBI está assistindo. Tentei perguntar a ela sobre como ela alcançou essa forma, mas parecia ser o efeito de Quagmire sobre a extensão astral que dá aqui uma forma de besta que a levou a outro nível de transformação. Nefertiti disse que pode entrar em sua forma normal, mas a forma de besta é um pouco difícil de se transformar. Isso soa como eu achei as regras de mágica em torno de Quagmire diferentes de como eram no Mortal Planimundus. Quando Nefertiti tentou sua forma de besta, deu completamente errado também. Ainda assim, nunca imaginei que pudesse abrir a possibilidade para uma linda garota humanoide com orelhas e rabo de gato. Isso significava que a possibilidade estava lá desde o início. Fiquei emocionado, mas o mundo ao meu redor não me deu tempo para ficar em paz. Logo depois, os problemas bateram à nossa porta. Outra garotinha veio correndo até Nefertiti e disse a ela que os magos descobriram a localização de seu esconderijo. Humã. Isso é ruim. Homens ruins vêm e querem lutar. Miau. Entendo. Você tem alguma fortificação para esta caverna? Precisamos esperar o próximo raio cair antes de experimentarmos outro pesadelo. Pronto. Isso pode fechar a porta. Nefertiti apontou para uma alavanca na parede e eu puxei para baixo, um som de portas sendo fechada. Fui até a entrada da caverna e encontrei uma estranha porta preta bloqueando a entrada. Parecia familiar, mas eu realmente queria que essa coisa de Harry Potter World vs Marvel Mutantes acabasse. Enquanto eu esperava, uma forte força colidiu com o outro lado da porta. Os fortes choques continuaram até que a porta explodiu dramaticamente e muita fumaça entrou. Figuras escuras emergiram da fumaça. Eram os comensais da morte. Feiticeiros do mal segurando suas varinhas e olhando para nós como pervertidos lentamente entraram, abrindo caminho para outra pessoa que parecia ser seu líder, um cara alto e careca sem nariz. Sim. É ele, o homem, o mito, a lenda. Voldemort. E quem pode ser você? Alguém que compartilha um amigo em comum com você. É mesmo. Lembro-me de ter todos os meus bons amigos vindo aqui comigo. Então, esse amigo é Harry Potter. Oh, nosso querido amiguinho Sr. Potter. Voldemort começou a rir com os comensais da morte atrás dele. Ele então cruelmente olhou para mim e ligou. Nagini. Mate. Ao dizer isso, uma grande cobra saiu de sua manga. Entendo. Então estamos jogando esse jogo.
Nefertiti. Mate. Nefertiti ouviu minhas palavras e o poder do elo que Irsine colocou entre nós ajudou a entrar em sua forma de besta. A Nefertiti que apareceu era muito maior do que a forma de besta que ela costumava ser. Ju me disse que ela também está crescendo na forma de besta a uma taxa que a tornará maior do que um dia e, francamente, para comparar a Nefertiti atual com a cobra de Voldemort, digo que Nefertiti vai arrasar. E como eu pensei, um ataque de pata era tudo que ela precisava. Uma vez que a cobra atacou, foi atingida e sangrou muito. Eu sei que a história de Nagini é de partir o coração, mas isso não é real de qualquer maneira. Voldemort não suportou essa indignação e acenou sua varinha para mim. Feitiço da morte. Fusruda. Vadia. Eu sabia que minha magia é muito poderosa, mas o resultado foi fascinante. A entrada da caverna foi liberada em uma instância assim. Menor um raio cairá em breve. Maior finalmente. Eu segurei o rabo de Titi e segurei o fur, então nos amarrei com mágica para não nos perdermos depois que a realidade mudar. Um raio brilhou e nós três aparecemos em outro local estranho. O lugar era tão frio quanto a própria Skirin e os arredores eram todos brancos. Nós três nos olhamos e muitos sons vieram dos arredores. Não muito tempo depois, uma presença apareceu acima de nós e desceu com um grito. Bangufur, que estava estranhamente silencioso, abateu e checou 2 vezes. O que é aquilo? Nefertiti perguntou olhando para o inimigo que nos atacava. Parece um orc. Tão corpulento. E muito verde. Nefertiti e Luffy começaram a questionar o que estava acontecendo com aquele orc estranho, mas parecia que isso estava mais estranho do que antes. Pela horda. Sim, que estranho. Warcraft desta vez. Lorde Comandante. Os orcs escalaram a muralha. Uma voz soou do outro lado. Empurre-os de volta. Uma forte voz feminina ecoou e muitas figuras negras apareceram ao redor. Senhor Comandante. A parede. Homens da vigilância. Esta é a sua hora de serem corajosos. Eu sei que alguns de vocês estão com medo, mas a única vez que um homem pode ser corajoso é quando está com medo. Pela vigilância. Ah, entendo. É Jon Snow agora. Os homens da guarda começaram a se reunir em direção à área de onde os orcs vieram e uma grande batalha começou. Ei, precisamos chegar aqui o mais rápido possível antes que qualquer acidente aconteça. O Wolfura sentiu e começou a romper a batalha de homens e orcs na muralha. Estávamos cercados por muitas trincheiras e os inimigos estavam em cada esquina. Tentei seguir Ju que estava quebrando as forças inimigas sozinho. Essa garota pode ser estupidamente corajosa às vezes. Ei, Ju. Senhor comandante. Ela finalmente me ouviu e recuou. Faça isso rápido, soldado. Nós precisamos conversar. Parece que é a hora certa. TSK. Ela é mais cega do que Urufur. Tudo bem, eu vou empurrá-los de volta para você. Convoquei um punhado de mortos-vivos e mudei o rumo da batalha em menos de 1 minuto. Assim que terminei de empurrar os orcs sobre a muralha, não recebi nenhum aplauso nem nada. Eu estava sendo apontado pelas espadas também. Todo mundo estava olhando punhais para mim. Eles não gostam de nós, não é? Perguntou o Fur. Sim, não sei porquê. Os homens da guarda nos cercaram e Ju ficou no meio deles. Você, malfeitor. Você acabou de convocar os caminhantes brancos. Meu. Responda-me ou cortarei sua cabeça. Ju gritou apontando sua lâmina para mim. Eu pensei por um tempo e percebi de onde veio o mal-entendido. Os mortos-vivos realmente se parecem com os lacaios dos caminhantes brancos, que são basicamente alguns lixes. Pensei em como resolver aquela situação e tive uma boa ideia. Como vocês hereges usam chamar os guardiões enviados pelo Senhor da Luz de alguns caminhantes brancos incômodos? Eu disse isso fazendo um pouco de flame mágica voar ao meu redor. Fogo. Quem é você? Ju perguntou com o rosto pálido. Ei, eu sou o mensageiro de Stannet Baratheon, o verdadeiro grande rei, o príncipe que foi prometido pelo Senhor da Luz. Oh, parece que minha mentira fez efeito. E que mensagem Stannet Baratheon mandou para você, Homem Vermelho? Ju perguntou enquanto apontava sua lâmina para longe.
Eu esperava que pudéssemos conversar em particular, senhor comandante. Ju assentiu e fui chamado para segui-la. Por alguma razão estúpida, isso está funcionando. Kirin Saga capítulo 188 em Quagmire 5. O que João pode realmente temer. Ju nos levou a um posto que dava vista para as planícies congeladas do norte ao norte da parede. Como posso te chamar? João Dari. Este é meu amigo Luffy, aquele gato grande é Nefertiti. Eu respondi a Ju, que estava agindo de forma heróica e poderosa. Sou Julanar, senhor comandante da Patrulha da Noite. Qual é a mensagem que seu rei me enviou? Já ouviu falar da solidão? Solidão, a capital de Skirin. Ano 496. Eu não entendo o que você está dizendo. Olhei para Luffy, que balançou os ombros. Ju não está se lembrando tão facilmente quanto Luffy ou Nefertiti. Nós já nos encontramos antes, certo? Perguntei. Eu realmente não me lembro de você. Pisquei para Luffy e Nefertiti irem embora. Assim que eles se distanciaram e eu fiquei sozinho com Ju, me aproximei dela e ela colocou a mão na lâmina. Lembra daquela noite em que você tentou matar, mas acabou sendo espancado e encurralado em um beco? Eu me aproximei dela enquanto tentava lembrá-lo daquela noite apenas para encontrar sua adaga em minha garganta. Tal coisa não aconteceu. Oh! Que tal aquela noite em que você ficou louco e tentou me foder no meu quarto? O rosto de Ju ficou feio e ela olhou para mim. Mais uma palavra e eu. E aquela noite ao lado da fonte quando dormimos juntos. Ju parecia ter se lembrado de algo e sua guarda baixou. Uma vez, isso aconteceu, eu pressionei seu corpo e puxei-a para mim colocando meus lábios nos dela. Parecia bastante quente e macio neste clima arrepiante. Algo pelo qual alguém ansiaria o dia todo. Julanar estava tensa, mas suavizou sua atitude um segundo depois. Acho que funcionou. Recuei meu rosto para trás e olhei diretamente para o rosto dela, que parecia pálido e misturado com o fundo. Droga, eu te amo tanto. As palavras vieram naturalmente quando olhei para ela. Se você me ama tanto assim, então por que minhas roupas ainda estão vestidas? Ah, eu aceitaria essa oferta a qualquer momento, menos agora. Claro, o TLK curaria memórias. É predito em todas as lendas até agora. Nublenotas, TLK igual beijo de amor verdadeiro. O que é aquela estranha ilusão em que eu estava? Ju perguntou depois de perceber o que havia acontecido. Eu tive que passar pela explicação que passei algumas vezes antes e Ju olhou para mim com uma cara chocada. Você veio para Oblivion para me tirar de lá? Seus olhos estavam disparando vigas de excitação. Bem, estou feliz que você esteja ignorando o fato de que estamos em Oblivion. Eu sei. Mas você ainda veio atrás de mim. Bem, eu deveria fazer isso. Ju ficou muito feliz e se agarrou a mim. Assim como nas histórias, certo? Amantes passariam por Oblivion para salvar um ao outro. Oh, eu vejo. Ela estava lendo muitos romances ultimamente. Exceto que Oblivion é normalmente o equivalente ao inferno, então acho que ela está animada por seus próprios motivos. Não tenho certeza do que está acontecendo, mas devemos ficar juntos até que a realidade mude novamente. Temos que encontrar Alina. Claro. Julanar também estava em busca de Alina. Não entendo o vínculo que eles desenvolveram, mas está tudo bem, desde que não haja nada assustador acontecendo. Assim que nos reunimos com Luffy e Titi, um homem veio correndo para Ju. Senhor comandante, os inimigos estão vindo do céu. Assim que o principal disse isso, a buzina soou 1, 2 e 3 vezes. Parece que a patrulha noturna vê a horda tão perigosa quanto os caminhantes brancos. O que veio do céu foi um dirigível com balões vermelhos carregando. É a represália da rainha. Droga, esse Quagmire é tão vívido. Isso é um navio voador, Jun. Você consegue descobrir como fazer um? O Wolfur ficou animado assim que viu o navio. Eu não respondi porque esperava ver a dona do navio e antagonista desse pesadelo, a Darklady, rainha dos renegados, Sylvanas Windrunner. Não pude deixar de me emocionar, esse é um dos meus vilões favoritos de todos os tempos. Ela emergiu na frente do navio voador olhando em nossa direção.
Parecia estar dando ordens e se preparando para varrer as trincheiras da muralha. Eu liberei minha mágica até que ela pudesse ser vista pronta para receber o que quer que ela estivesse jogando. Então invoquei as chamas cinzentas e fiz uma gigantesca bola de fogo. As forças na nave voadora reagiram à grande bola de fogo disparando todos os tipos de projéteis. Eu estava coberto por escudos e tive meu momento de lançar a bola de fogo. A nave conseguiu evitar meu ataque expondo grande parte do casco aos ataques da vigia. As flechas foram trocadas de forma sangrenta mas ainda não tinha terminado. O próximo ataque foi um feitiço meteor. Eu levantei minhas mãos e a magia demorou para ser carregada. O meteoro normalmente se forma em uma grande altitude antes de descer. Por sorte, não me apressei e soltei o meteor. O feitiço desceu sobre o navio voador explodindo um dos balões e derrubando muitas das forças fracas nele. O restante do navio se inclinou e se chocou contra a muralha com um estrondo alto. Um terremoto foi sentido e toda a parede começou a tremer. Quando estávamos de lado, um grande pedaço daquele lado que foi batido começou a rachar e um som alto de gelo quebrando foi ouvido. Preparem-se. A borda da muralha quebrou e fissuras se formaram no chão. Estávamos bem no centro da área de queda. Merda. Para mim. Chamei o Ufur e Nefertiti que estavam matando os inimigos que pularam do navio. Eles estavam um pouco longe e, ao contrário de mim e de Julanar, esses dois não têm como pousar de um lugar alto com segurança. Menor um raio cairá em breve. Maior belo momento. Ainda não estou deixando nada para o acaso. Tudo o que pude fazer foi começar a usar a telecinesia e arrastá-los até mim. Foi um verdadeiro trabalho de parto. Assim que pude tocá-los, um relâmpago brilhou e a cena mudou. Terceira pessoa foi de longe o pesadelo mais estranho que John já teve em Quagmire. Ele não tinha certeza do que era esse lugar, mas por algum motivo, ele veio em preto e branco. O mundo em si era preto e branco. Isso assustou um pouco até o próprio John, muito menos o resto. O espaço era realmente repugnante, para começar. Ok. Vocês três precisam se acalmar antes de descobrirmos onde a Lina está. Assim como John tentou assegurá-los. Não. Minha pele está ainda mais pálida. Julanar gritou. Oma, por que você é tão estranho? Nefertiti recuou. Isso está me deixando doente. O Ufur desmoronou. O medo de John tornou-se realidade. Os três não conseguiram controlar o choque. Levou um bom tempo para acalmá-los. Como ele apenas estava se certificando de que eles não entrariam em pânico novamente, ele começou a observar os arredores. Era uma cidade moderna mais uma vez. O tema era um tanto pobre e cheio de neve. Os prédios estavam todos de volta e a cidade tinha muitos carros mas nenhum traço de vida. John sentiu uma presença vindo do andar de cima mais uma vez, mas desta vez não havia hostilidade. A parede quebrou e um homem grande pulou por ela. Os quatro ficaram maravilhados com a aparência dramática daquele homem. Assim que o homem atingiu o chão com um super landing e tirou o pó dos tijolos de seus longos sobretudos, John o reconheceu imediatamente. Marv. Ei, garoto. O homem cumprimentou John e correu para um carro dirigindo o mais rápido possível. John ficou satisfeito com o que acabou de ver, assim como o resto. O homem que eles viram tinha um rosto realmente assustador e era tão alto quanto o próprio John. John. Isso também é um pesadelo seu? Perguntou o Fur. John ficou congelado por um tempo até que ele falou mais uma vez. Vamos torcer para que não chegue ao nível do pesadelo. John não tinha certeza do que Augur e Shadow estavam fazendo, mas ele não queria mais vir a este mundo. É onde existe algo que deixa John com medo. Era o mundo de Sin City. Kirin Saga capítulo 189 em Quagmire 6. Uma dama para matar Sin City. Talvez não seja o filme mais assustador que existe, mas John teve uma fraqueza em sua vida passada por uma certa atriz. Aqueles olhos que assustam 9 vidas fora dele. Ele se acalmou e tentou se convencer de que isso é apenas um sonho. Ainda assim, ele sabia muito bem que sonhos e realidades são sempre a mesma coisa em Quagmire. Vamos nos mexer. Ele escolheu uma das estradas vazias e caminhou olhando cada esquina.
Foi até encontrar um cuidado utilizável que o desbloqueou com magia e verificou se estava funcionando. Entrem. Por que estamos montando isso? Perguntou o Fur. Para evitar a tensão. De quem? Perguntou Ju. João olhou para ela com o rosto pálido e virou a cabeça para o outro lado. O carro velho andava na estrada sem problemas. Fazia muito tempo que João não dirigia um carro, mas ele ainda não era tão ruim assim. Pelo menos o carro não disparou nos primeiros minutos. João, posso jurar que essas coisas são as mesmas dos seus esboços? Perguntou o Fur. Eles são. Você pode fazer algo assim? O Ofur continuou. Não quero destruir a natureza muito cedo. As respostas de João foram curtas e mostraram que ele não estava confortável com o lugar ao seu redor. O Ofur e o resto leram o humor e não falaram mais. Durante o passeio, alguns carros da polícia foram vistos perseguindo outros carros dirigidos por criminosos. Muitos tiroteios começaram e o lugar não era nada pacífico. João sempre apontava a mão para fora do carro para usar telequinesis ou fireball para se livrar de tudo que o irritava. Estranhamente, um homem de cor apareceu na estrada e parecia realmente nojento. Ele era um homem com rosto de duende e toda sua pele era amarela. Este foi Tilo Bastard. Para este personagem, João teve que colocar a cabeça para fora da janela Fusruda. Bem desse jeito. Aos olhares estranhos que recebia dos passageiros, João apenas agiu com indiferença e atirou uma bola de fogo na direção da bagunça amarela, acabando com qualquer chance possível de sua sobrevivência. Ainda assim, isso não remonta à cidade da bacia que eu conheço. João estava comparando suas memórias com o lugar e não parecia certo. Alguns dos pesadelos pareciam realidade, mas mudaram algumas de suas características. Alguns pesadelos estavam longe da realidade, alguns estavam longe de ambos. João chegou à conclusão de que este é o primeiro tipo. Estranhamente, Bazin City foi aplicada em uma parte de Skirin e João claramente poderia dizer que era o Interwood. Ele navegou nessa teoria e chegou a um grande cassino na beira da estrada. A placa dizia Cadiz. Este era um lugar que João reconheceu, então ele parou e caminhou em direção a ele, seguido por seu grupo. Uma vez que ele andou, a atmosfera se assemelhava a um cassino real. Bebidas, garçonetes, strippers e todo aquele jazz. João simplesmente acenou com a mão e algumas carteiras desapareceram de alguns piquetes e se teletransportaram para seu bolso. Riften ficará aterrorizado quando você decidir visitá-lo na próxima vez. O Ofur comentou em um tom baixo. João realmente se tornou um ladrão assustador, mas ele não usaria mais a arte da magia em atos tão triviais, a menos que seja algo importante. João não voltaria ao crime tão facilmente. De qualquer forma, depois de examinar o local com os olhos, ele encontrou um rosto amigável para conversar. Aproximando-se do homem que estava bebendo no bar, João casualmente escolheu um dos assentos vazios ao seu lado. O homem parecia ser evitado por sua aparência, mas João era tão alto quanto ele, então não havia ressentimentos. Essa foi uma maneira de sair de casa. Através de uma parede, quero dizer. João pediu uma bebida e falou primeiro. Oh, não pensei que você conseguiria atravessar a rua e olha só, você chegou até aqui. Marv sorriu para outro sujeito desajeitado que estava sentado ao lado dele e soprou um pouco da fumaça de seu charuto em João. Ouvi falar de você. João olhou de soslaio para Marv. Eles dizem que você é um homem duro com o coração de um urso arrumado. Marva regalou os olhos, não esperando ser insultado tão rápido. Ainda assim, ele foi legal com isso. Ele apenas apagou um charuto no bar e balançou os ombros. Pode ser verdade. João sorriu e não disse nada até que seu urso chegou. Procurando uma mulher. Ele disse. Não é esse o objetivo da vida. Mar também pegou um copo e respondeu calmamente. João não conseguiu encontrar uma resposta, então ele se concentrou no assunto. Cabelos pretos e olhos vermelhos, uma mulher de qualidade, seu nome é Alina. Marv ergueu as sobrancelhas e não respondeu. João apontou para a garota do bar para reabastecer para Marv. Você tem certeza sobre ela? Mar perguntou. João assentiu naturalmente. Bem, você veio ao lugar certo.
Mar disse isso e se virou para encarar a plataforma de dança. A atenção de João estava voltada para a plataforma e assim, um segundo depois, as luzes piscaram e um locutor falou: Senhoras e senhores, nós da Cadiz estamos felizes em apresentar a você sua vaqueira favorita, Nancy. O locutor deu um passo para o lado e do fundo saiu uma certa stripper que João reconheceu. Nancy Callahan foi uma das personagens que trabalhou como stripper e ficou famosa por sua icônica dança temática de cowboy e estilo de moda. Não só isso, hoje também aquela que você conhece e ama, a médica preferida de todos, Alina. João sentiu sua cabeça ficar leve e olhou para Marv, que estava sorrindo para ele. Alina saiu pela parte de trás vestida com a coisa mais estranha que João jamais imaginou que ela estivesse. Estava em João perdeu todas as palavras que estava preparando para ela e não conseguiu acompanhar o que estava acontecendo. As duas garotas na plataforma começaram a entrar em ação assim que a música começou e a performance era muito erótica. João tentou agir, mas não tinha certeza de como parar a Alina. O Wolf virou para um outro lado. Julanar não tinha certeza do que fazer. Nefertiti normalmente não sabia o que estava acontecendo. Logo quando João finalmente estava prestes a perdê-lo e liberou toda a sua aura no cassino, nem um segundo se passou e o caos estourou em todos os lugares. Todos ficaram assustados e loucos tentando pular uns sobre os outros para escapar do lugar que virou do céu que buscavam para o inferno que temiam. A aura de João foi precisa e afugentou a multidão que assistia ao show de strip. Ele então silenciosamente caminhou até Alina. Alina se assustou com a cena que acabou de acontecer e tentou fugir o mais rápido que pôde. João estava prestes a pegá-la, mas de repente, dezenas de homens armados saíram dos lados e começaram a atirar em João. O grupo de Marv e João pulou atrás do bar para evitar as balas, mas João continuou encarando tudo assim. Com as duas mãos, João lançou um forte feitiço que parou todas as balas no ar. Os atiradores ficaram chocados. Mas João não esperou por outra rodada e atingiu todos eles com Lightning Magic. Infelizmente, Alina se foi há muito tempo. Ela parecia ter escapado muito rápido. A única pista que restava era Marv. João olhou na direção em que Marv estava e este saiu para ver o que acontecia. Marv ficou aparentemente impressionado com João matando todos aqueles atiradores, embora ele não pudesse ver o que aconteceu. Quando ele estava prestes a comentar, ele percebeu por que João estava procurando por ele. Sim, eu entendo. Você pode simplesmente ir procurá-la à noite. João não parecia entender o que era aquilo. Mar percebeu e continuou. Ela é uma médica de verdade. Ela estará à noite com certeza. Se você não sabe onde fica, basta ir para o norte e encontrar a torre mais alta. João silenciosamente acenou com a cabeça e saiu para pegar o carro e o resto seguiu silenciosamente. João estava parado em frente à torre mais alta na parte norte da cidade e seu rosto estava se contraindo fortemente. Parecia que o IT significava Instituto de Tecnologia de Winterhold, a variante desse pesadelo do colégio de Winterhold. João ignorou o fato e caminhou direto para a entrada, com sua detecção se espalhando pelo local. Percebeu alguns rastros e seguiu até um andar superior. O lugar parecia frio, mas encontrar Alina não foi tão difícil. Assim que ele chegou ao andar em que ela estava, ele a viu saindo de uma determinada sala e ela o viu. Seu rosto empalideceu e ela estava prestes a gritar, mas ele moveu a mão o mais rápido possível e usou telequinesis para puxá-la para ele. A Alina saiu do chão e voou diretamente para os braços de João. Abafando a voz dela, João a arrastou para a sala vazia de onde ela acabou de sair e o confronto deles começou. Alina estava deprimida. Deprimida demais a ponto de colocar a cabeça entre os braços e chorar. Julanar estava ao lado dela tentando consolá-lo e João levou o fur para fora. Ela recuperou seu verdadeiro eu, mas também se lembrou de como era o sonho e estava muito deprimida para fazer um ato tão barato na frente de João. Uma garota de uma casa nobre como ela estava totalmente arruinada pela mera ideia, embora não fosse ela. Pelo que João entendeu, a personalidade dela no sonho era de uma médica do IT que trabalhava meio período como stripper. Foi estranho, mas realmente se encaixou no enredo de Sin City. Um membro da máfia, um líder de coven mutante,
uma pessoa exilada na fronteira e, finalmente, uma stripper. Não tenho certeza se isso é por minha causa ou se você, meus amigos, são tão incríveis. João estava tendo dificuldade em resumir toda a situação. E o pesadelo em que você acordou? Perguntou o Fur. Um imigrante ilegal. Junte-se à banda, então. Ambos suspiraram e estavam esperando o próximo raio cair para descobrir como sair deste mundo agora que encontraram a Lina. Mas enquanto eles estavam discutindo isso no corredor em frente ao quarto de Lina, passos foram ouvidos e de um lado muitas pessoas armadas entraram. Na liderança deles estava uma certa beleza surpreendente com um olhar maligno no rosto. João estava prestes a lidar com o que quer que estivesse por vir, mas ele viu aquela mulher e seu corpo congelou. Era ela. Ava Lorde, uma antagonista interpretada por Eva Green, a cara do mal que pode assustar João Dari. Kiren Saga capítulo 190. No fim do Quagmire, o templo de Vaermin. No rosto de João ficou pálido assim que ele viu aquela senhora. O Ulfur não esperava ver João fazendo tal expressão, mas percebeu que a situação era algo com que deveriam perder tempo. Se João, aquele canhão mágico ambulante, não consegue lidar com a situação, então o objetivo é correr. Estamos de saída. O Ulfur gritou e abriu a porta. A Lina parecia ter se acalmado e encontrado algo mais para se vestir. Assim que as senhoras saíram, todas viram os novos visitantes. Doutora Lina, tenho certeza de que tínhamos um compromisso. Essas pessoas são relacionadas ao nosso negócio. A mulher à frente do grupo caminhou calmamente em direção a Lina. O Ulfur notificou Ju que João estava em apuros, então ela agiu primeiro. Colocando as mãos na parede do corredor, Ju aplicou sua aura e a parede estourou fazendo uma nuvem de tela de poeira. Usando a chance que eles têm, o Ulfur arrastou o João congelado. Todo o grupo pegou outro caminho para escapar. O que há de errado com ele? Eu não sei, talvez essa mulher seja algo que possa assustá-lo. Tal coisa existe. Não se preocupe, Oman. Vou protegê-lo. Do outro lado da parede, a mulher de olhos verdes coloridos e batom azul sorria com maldade para os escombros. Eu não sei o que é isso, mas pegue-os. De acordo com as suas palavras, todos os homens ao seu redor se moveram pelos escombros. Tiros foram ouvidos em todo o campus enquanto Ulfur liderava a equipe. Era irritante o quão silencioso João estava. Você vai ficar assim por muito tempo. João ouviu a voz de Shadow ecoando em sua cabeça. O que está acontecendo, Shadow? Esta realidade está demorando muito para mudar. Parece que seu desempenho impecável nas últimas mudanças de realidade irritou Vaermin o suficiente a ponto de ela pessoalmente manter a realidade quando cheirou seu medo. O que você espera que eu faça? Você não viu como aquela mulher olhou para mim? Como se ela fosse te esquartejar e comer seu fígado. Então você sentiu isso também. Me deixe em paz. Mesmo um ser como Shadow foi afetado mentalmente por aquele olhar. Depois de algumas manobras, João conseguiu se controlar e começou a procurar uma saída. De acordo com o que Vaermina disse, ela esperaria por ele em seu templo no centro de seu reino. Depois de alguma análise, o Auguri estimou que deveria estar no ponto mais alto ou central do reino. Com isso em mente, João e sua equipe conseguiram escapar do It e optaram por seguir para o sul. Depois de algum tempo, um raio finalmente brilhou e a realidade mudou. João ainda escolheu continuar indo mais ao sul possível, pois acreditava que eles haviam se afastado demais nas bordas de Quagmire. O que o fez acreditar que estava errado foi quantas vezes a realidade em Quagmire começou a mudar, começou a se concentrar nos medos falsos de João que estavam em sua cabeça e muitos filmes ganharam vida. Se João não fosse um outro mundo, ele teria vomitado de todas as civilizações e mudanças de realidade que foram projetadas pelo reino. Na verdade, o Ulfur foi o primeiro a começar a se sentir mal. Não era nada normal experimentar diferentes realidades em que o dia e a noite não eram nada estáveis e todos pareciam completamente vívidos. Julanar e Alina também ficaram doentes, mas um trem do apocalipse zumbi os colocou de volta nos trilhos. Resident Evil, Silent Hill, Jurassic World, Mad Max. Este reino está piorando quanto mais nos dirigimos para o sul. João declarou enquanto apoiava Alina.
O que são todos esses pesadelos? Você está bem, Jun? Você realmente vê tudo isso quando dorme? Alina não tinha certeza de como João estava agindo bem nesses ambientes. João não sabia se ria ou chorava. Nenhum deles era seu pesadelo, mas o reino estava realmente travando uma luta séria ao projetar todos esses filmes. Havia até aquelas situações em que gigantescos legos ambulantes, ficar preso em um túnel de trem e nadar com tubarões enormes. Está tudo bem. Contanto que possamos finalmente trazê-lo para casa, tudo será resolvido muito bem. Alina se sentiu tocada pelas palavras de João. João então conjurou 3 novos Atronaches Flameal que pulou em um com Aline enquanto a mantinha em seus braços. O que aconteceu com o pai? Aline perguntou. Desde que vocês 4 desapareceram, as coisas ficaram realmente dramáticas. Seu pai está bem, mas ele estava muito preocupado com você. Entramos na Torre do Amanhecer juntos e nos aventuramos em seu santuário interno. Ele estava se esforçando para manter a calma e fizemos algumas coisas irracionais, mas eventualmente conseguimos chamar a atenção de Vaermina. A partir desse ponto, mergulhei em Quagmire sozinho. Entendo. Sinto muito por arrastá-lo para isso. Alina se aproximou de Jun, que realmente não se importou. Já fui arrastado sem você fazer nada. Jun se aproximou de Alina que desviou o olhar ao entender o que Jun tinha em mente. Mesmo depois de desviar o olhar, Jun não parecia que iria parar tão cedo. Sabe, aquela dança que você fez há pouco. Foi legal, principalmente aquela coisa que você fez com o chicote. João começou a lembrar Alina de sua curta carreira como stripper. O rosto de Alina ficou ainda mais vermelho e ela estava lutando para se libertar de João até a borda do corpo do Flametronach, nem mesmo percebendo que ela poderia apenas conjurar um novo e voar para longe. Você sabe. O velho Sigurd disse isso para mim antes de eu entrar neste reino. Se bem me lembro, era sobre ele não ser mais mesquinho comigo se eu trouxer você para casa. Alina arregalou os olhos e olhou para Jun, que sorria com uma cara presunçosa. Então, o que você acha disso? Eu estava planejando ir ao casamento de um amigo e depois levá-lo para conhecer Skirin. Posso mostrar Riften e levá-lo para aquela pousada em Literum. Nesse ponto, João estava agindo de forma presunçosa com Alina. Ela, por outro lado, estava pensando no que aconteceria quando eles voltassem para casa sem saber o que estava acontecendo atrás de João. Julanar estava olhando furiosamente para João, que estava seguindo seu caminho com Alina. Ela continuou atacando com sua aura para ele e ele respondeu com sua aura de volta. A cena cômica estava sendo vista por Wulfur que apenas suspirou em reação. Ele também estava tendo alguns planos e estava esperando para sair deste reino e convidar Bijona também. Durante tudo isso, o grupo avançou por Quagmire e chegou a um lugar onde os pesadelos pararam de assombrar as pessoas. João considerou esta área central em Quagmire. Vaermina deve estar perto agora. Depois de tentar analisar o reino de Quagmire, João chegou à conclusão de que ele é composto de 2 áreas, o núcleo e os planos do pesadelo. Os aviões cercavam o núcleo e eram terras muito vastas e desoladas, não que João estivesse vendo do núcleo. Muitas almas estavam vagando e também alguns mortais estavam presentes. Parecia que o lugar era uma prisão para aqueles que ficaram presos em Quagmire. A área central não era tão assustadora, mas parecia perigosa. João viu muitos castelos e edifícios que pareciam estar cheios de habitantes para não serem confundidos. Estes eram provavelmente os Daedri que serviam a Vaermina. O lugar estava escuro e sombrio, mas João sabia que a única saída de Quagmire era na região mais central do próprio núcleo. O Templo de Vaermina. Depois de uma curta viagem, João e seu grupo chegaram a uma montanha que parecia reta como uma lâmina. O lugar era sufocante, mas a estrada íngreme até a montanha era o único caminho para chegar lá. Mesmo voando parecia imprudente. A montanha afiada parecia ser o lar de algumas criaturas em um lugar onde cresciam ingredientes daedricos desagradáveis. Todos eles eram propriedade do Senhor do Reino. Então João continuou subindo a estrada. Foi quando ele alcançou o ponto mais alto que ele pôde ver uma grande estátua do príncipe daédrico Vaermina. Parecia uma maga que estava escondendo o rosto atrás de uma máscara de aparência maligna.
Ela segurava um cajado estranho na mão esquerda e dois grandes cobras pareciam ter subido do chão até os braços. Esta era a imagem demoníaca e maligna conhecida sobre o príncipe da Édrico chamado Vaermina, aquele cuja esfera de influência inclui pesadelos, terror psicológico e tormento, sonhos, trazendo maus presságios e roubando memórias. Atrás dessa estátua havia uma construção ainda maior que carregava um toque do estilo arquitetônico romano com todos os grandes pilares. João não perdeu tempo e avançou por esses pilares seguido por seu grupo. Depois de contornar a entrada, apenas um lugar de escuridão foi o que os cumprimentou. João pôde sentir seu caminho e guiou os outros em linha reta sem sentir nenhum perigo. Continuou assim até que eles viram um vislumbre de luz verde. Alcançando isso, tudo o que eles puderam encontrar foi uma grande esfera de vidro emitindo um som sobrenatural com uma névoa verde fluindo ao seu redor. Era o orbe de Vaermina. Essa coisa não foi destruída. João ficou chocado quando viu o orbe. O orbe de Vaermina, nomeado por seu patrono, era um orbe aparentemente usado para vidência. Sua habilidade estava além do sentido, pois podia ver em qualquer lugar e em qualquer lugar, desde que o usuário soubesse o que estava olhando. Este era o brinquedo favorito de Vaermina que ela usa para espionar o mundo mortal e pegar presas para sua diversão. Este orbe foi usado por Lord Aerifin para espionar Titus Medes II e suas legiões durante a Grande Guerra. O orbe acabou sendo removido de Naerifin por ninguém menos que Tyr Firemano e seus amigos ao custo de um grave ferimento que Tyr sofreu naquele dia. João mais tarde decidiu que foi roubado pelo Dedrick Prince Boetá, um inimigo de Vaermina, para usá-lo por seus próprios motivos. João ouviu a história de Tyr pessoalmente. Mas ainda não fazia sentido porque o orbe estaria intacto. Foi destruído sim, mas no final e como tudo que é meu, sempre voltará para mim, uma voz respondeu às perguntas de João. João olhou em volta e viu a pessoa que o fez congelar mais uma vez. É Vaermina, ela assumiu essa forma, eu sei. João percebeu que Vaermina assumiu a forma de Avalor para mexer com ele novamente. Com a escuridão se dissipando, João podia ver claramente o rosto que lhe dava arrepios na espinha. Vaermina naquela forma caminhava segurando um cajado nas mãos, o cajado da corrupção. Mesmo andando casualmente, Vaermina parecia um gigante se aproximando de João e seu grupo. João, que nunca viu os espíritos originais como deuses, pela primeira vez em sua vida, entendeu por que eles eram tratados assim. A mais velha de todas as raças, a raça original e detentora das leis do poder, Vaermina dava muito poder apenas por estar por perto, mesmo não sendo ela verdadeira mas apenas um fragmento do poder que o nome Vaermina mostrava para aqueles determinado bando de mortais. Ninguém moveu um músculo. Todos eles entenderam o que estava acontecendo, mesmo um gato como Nefertiti estava apenas congelado. Vejo que um certo irmão idealista meu deixou algo especial em você. Entendo. Mas que ridículo. Para ele e aquele demônio concordarem, Vaermina olhou para o cajado em sua mão e ele simplesmente desapareceu. Eu me pergunto que tipo de diversão ainda está por vir. Quantos pesadelos estarei assistindo a partir de agora? Vaermina continuou com seu automonólogo. Ela então olhou para João viscosamente. Certifique-se de espalhar muitos sonhos com aquele brinquedinho que deixei para você. Vaermina manda. João só pôde acenar com a cabeça. Vaermina não parecia mandar João embora quando ela começou a verificar as pessoas ao seu redor. Que bando de desajustados. HMMM. Interessante. Vaermina olhou para Ulfur, Nefertiti, Julanar e finalmente Alina. Quando seus olhos pousaram em Alina, no entanto, ela notou algo. Vaermina apontou as mãos para Alina e algo bizarro aconteceu. Ah! Seguido por um grito doloroso de Alina, duas coisas voaram da cabeça de Alina. Alina. Não. O rosto de João empalideceu e se moveu o mais rápido que pôde para pegar o corpo que caía de Alina. Uma vez que ele a pegou e olhou para o rosto dela, ele ficou em silêncio apenas olhando para Vaermina com um rosto chocado seguido por um olhar zangado. Julanar e Ulfur puderam ver o que aconteceu com o rosto de Alina. Seus dois olhos vermelhos foram levados por Vaermina. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.